eu nunca vi como existem hoje na rede tantos evangélicos que elogiam e que sentem a perda do Papa. A igreja não está no mundo em prol de si mesma, mas sim para se colocar a serviço das realidades humanas. Então acho que aqui o Papa também resgata algo que é muito próprio dos evangelhos, da pessoa de Jesus, que não viveu para si mesmo, mas também se entregou, né, para o povo, para as realidades de cada um. Então acho que esse era o desafio do Papa. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Essa é uma frase do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium. Eu recebo hoje aqui, né, no nosso programa, Padre Eutrópio Carvalho Souza, Professor Moisés Sbardelotto. Como é que vocês receberam, né, essa notícia da morte do Papa Francisco, Padre Eutrópio? Flávio, Moisés e telespectadores do Religare, a primeira reação é de tristeza. De tristeza porque Papa Francisco é alguém próximo e, portanto, nós sentimos a dor. Enquanto igreja, mas porque era alguém que se mostrava muito próximo, né? E se mostrava solidário. Essa é a primeira atitude, a primeira reação. Porém, também vamos vendo que essa reação não é apenas dos católicos. É uma reação de muitas pessoas, inclusive pessoas que nós até surpreendemos. Eu tomo aqui uma amiga que é evangélica, que me disse: Padre Eutrópio, eu nunca vi como existem hoje na rede tantos evangélicos que elogiam e que sentem a perda do Papa. E, portanto, para nós é uma tristeza, mas é uma tristeza revestida de esperança, porque o Papa Francisco trouxe para nós esse sinal de esperança. Aliás, ele foi, de fato, esse Papa da esperança. Portanto, vivemos uma tristeza, mas uma tristeza com esperança. Moisés, como é que você recebeu essa notícia? Então, acho que também, né, o sentimento primeiro é de tristeza pelo papel de líder que ele tinha, não só da igreja, mas fora dela também, no contexto social, cultural, político. Então, acho que é uma perda grande que nós vivemos, como humanidade até, uma pessoa que representa muito, não só para os católicos e católicas, mas para a humanidade inteira, como um homem íntegro, um homem que vivia coerentemente com os seus valores. Então, claro, estávamos percebendo também já a sua perda do ponto de vista da saúde, né? O período hospitalizado, desde o início do pontificado, os seus limites também do ponto de vista dos pulmões, a sua dificuldade de respiração. Então não é que foi inesperado, mas acredito que também a data foi muito significativa, né? Em plena Páscoa, na segunda-feira de Páscoa, esse anúncio da morte do Papa Francisco, e depois de ter conseguido também passear pela praça, saudar o povo. Então acho que foi muito triste, mas ao mesmo tempo também esperançoso, belo, né? O momento em que isso ocorreu na vida dele. Bem, a gente vai ter oportunidade nesse Religare especial de conversar sobre o legado do Papa Francisco. Há 20 anos, quando o assunto é o estudo das religiões, você já sabe, é aqui no Religare que a conversa acontece. Se você quiser rever este episódio, outros episódios, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. E aproveite para também se inscrever, para ativar o sininho lá, para você ficar sabendo de um novo programa e, claro, compartilhar os nossos episódios, as nossas entrevistas, aquela que você mais gostar. E aqui da TV Horizonte, siga o nosso canal nas redes sociais, que é o @TV Horizonte Oficial. A gente se encontra, TV Horizonte Oficial, perdão. A gente se encontra, então, por esses canais e a gente mantém sempre a nossa comunicação, nós nos mantemos ligados por aí. Como eu disse, nossos convidados aqui, o professor Moisés Sbardelotto, ele é professor no programa de pós-graduação profissional em Teologia Prática, também professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e o padre Eutrópio, ele é padre na Diocese de Caetité e está fazendo o seu mestrado em Ciências da Religião sob orientação do professor Rodrigo Coppi Caldeira. O tema que abriu o nosso programa repercute ao longo do papado de Francisco e muitas foram as vozes
dentro da igreja e de fora da igreja também, reconhecendo a expressão igreja em saída. Moisés, como é que a comunidade recebe, né, essa expressão? Então, uma expressão que surtiu um efeito de impacto, né? Porque ao falar uma igreja em saída, se pressupõe que essa igreja estava fechada, né? Então, é um Papa que toma essa decisão profética até de pedir que a igreja saia. Saia de onde? Saia das suas próprias estruturas. Ele mesmo diz isso nesse documento Evangelii Gaudium, que foi o primeiro documento que marca todo o pontificado dele. Uma igreja autocentrada, autorreferencial, era uma expressão também que ele sempre repetia. Uma igreja fechada, enfim, acostumada a viver no seu recinto. E ele pede que essa igreja saia, ou seja, entre em contato com a realidade do mundo, da vida das pessoas. Aí aparece um outro termo importante, as periferias, né? Então essa igreja que tem que se colocar em movimento também, né? Ou seja, em saída pressupõe também um movimento. Uma igreja que precisa estar nesse movimento de ir ao encontro das realidades do mundo, saindo desse autocentramento. Quer dizer, a igreja não está no mundo em prol de si mesma, mas sim para se colocar a serviço das realidades humanas. Então acho que aqui o Papa também resgata algo que é muito próprio dos evangelhos, da pessoa de Jesus, que não viveu para si mesmo, mas também se entregou, né, para o povo, para as realidades de cada um. Então acho que esse era o desafio do Papa, colocar a igreja de volta, ou melhor, colocar o evangelho de volta na vida da igreja e com isso colocar a igreja de volta em relação com o mundo, com as realidades de hoje. O arcebispo de Belo Horizonte, antes da gente ouvir o padre Eutrópio, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na primeira missa em memória do Papa Francisco, ele falava de Papa Francisco peregrino da esperança. Vamos ouvir um trecho com Dom Valmor. O Papa Francisco construiu um caminho desafiador no coração do mundo, dizendo que a lógica do dinheiro não podia ter a hegemonia da vida e das direções do mundo. Por isso combateu tantas riquezas inadequadas, as oligarquias e todos aqueles que muitas vezes indiferentes viravam as costas aos pobres e aos sofredores. Por isso foi incompreendido muitas vezes, por isso sofreu muito, mas como ele mesmo disse no seu testamento, os seus sofrimentos de todo o tempo e sobretudo desta última etapa de sua vida, ele o ofereceu pela igreja para que ela seja vigorosa na missão. Padre Eutrópio, esse tema, né? Peregrino da esperança, igreja em saída, as periferias, né? Como é que você vê esses temas no papado de Francisco? Antes mesmo do conclave, em 2013, naquelas congregações pré-conclave ou que estavam acontecendo, chamou a atenção uma intervenção do cardeal Bergoglio. Ele falava exatamente de que uma igreja autorreferencial é uma igreja que se curva sobre si e se preocupa muito com a sua imagem, se preocupa muito com coisas que ele chama de mundanas. Ele disse, a igreja só pode viver se ela não for a referência. A referência não é ela traz uma mensagem e, portanto, é da natureza da igreja a atividade missionária sair. E isso chamou muita atenção. Inclusive, foi até divulgado depois o rascunho que ele fez por um cardeal latino-americano. Isso chamou um impacto, porque era necessário no momento esta saída. A igreja estava desgastada com alguns escândalos institucionais, e isso levou, inclusive, à renúncia de um papa. E, portanto, a figura de Francisco chegando e dizendo é necessário sairmos de nós e ao encontro, periferias que ele falava, não só geográficas, mas existenciais, onde está marcado a ferida, onde está marcado ali a ferida do pecado, a ferida da injustiça social. Tudo isso faz com que há um clima de esperança. Tanto que agora nós estamos vivendo o chamado Jubileu da Esperança. E não é só peregrinos da esperança, é peregrinos de esperança. Ou seja, ele convida os cristãos e a todos a carregarem a esperança, mas também a perceberem sinais de esperança presentes na história. Você falou do cardeal Bergoglio, então, o caminho começa aqui, né? O padre, o bispo, o cardeal em Buenos Aires, tem uma trajetória de liderança latino-americana, né, que tem o seu ápice
como Francisco Bergoglio como bispo de Roma, Papa Francisco. Como é que vocês veem o que é que da América Latina o Papa Francisco leva, né, para o seu trabalho como bispo de Roma e Papa da Igreja Católica? Primeiro porque a igreja, ele mesmo falou no balcão de São Pedro, né? Os cardeais foram buscar o bispo de Roma lá do fim do mundo, né? Isso já é um sinal, uma igreja menos eurocêntrica, uma igreja que já demonstra que é preciso escutar as periferias do mundo, uma igreja latino-americana que tem uma rica história de recepção e de aplicação do Concílio Vaticano II. Uma igreja comprometida com as causas da justiça social. Isso é fundamental para compreender de onde Francisco veio e por que Francisco levou esses temas para o centro da igreja. E você, Moisés, como é que você vê essa igreja latino-americana indo com Francisco para Roma e para a Igreja Universal? Eu acho que isso é uma grande troca de eixo da igreja, né? O primeiro Papa das Américas, e especialmente da América Latina, com toda a sua trajetória ligada ao povo, né, às culturas locais, a toda a riqueza também das próprias culturas latino-americanas. E é um Papa que sai de uma grande metrópole latino-americana como Buenos Aires. Então, e é um Papa que teve uma vida muito normal, digamos assim, como qualquer outra pessoa, fez universidade, química, né? E mais quando já estava numa certa idade que resolveu, então, aceitar esse chamado de Deus para ser padre, depois, né, bispo, arcebispo, até chegar ao papado. Então, acho que isso também traz uma marca que é da vida dele pessoal, de ser um homem que teve a sua vida, né? E em um certo momento, já adulto, resolve dar o seu sim para esse chamado que ele sentia na época, e começa a vida como presbítero. Então, acho que esses dois elementos, de estar vindo de uma metrópole como Buenos Aires e ser um homem que tem essa vida normal, livre, muito autêntica, foram marcas centrais no seu papado também, né? Um papa urbano, que conhecia a urbanidade, a vida. Pegava ônibus, metrô, conhecia a vida do povo também das periferias, Sim. Tinha muita presença, né, nas vilas miséria, como são chamadas na Argentina. Então era um Papa que não tinha muitos pruridos, ele ia ao encontro das realidades, conhecia pessoalmente como homem e leva isso para o papado também no centro da igreja lá em Roma. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre o legado do Papa Francisco aqui com meus amigos, né, professor Moisés Bardelotto, padre Eutrópio Carvalho Souza. A gente vai continuar com muitas outras participações ao longo desse programa especial. Continue com a gente, daqui a pouco a gente segue aqui no Religare. Terra, teto e trabalho. É estranho, mas se falo disso para alguns, o Papa é comunista. Não se compreende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. Terra, teto e trabalho são direitos sagrados. Papa Francisco no Encontro Mundial dos Movimentos Populares em Roma no ano de 2014. Você lembrava, Moisés, né, desse tema das periferias, né? Bom, esse tema do Papa comunista, isso chegou até assim nas ruas, né, as pessoas falando disso. O que significa essa centralidade dos pobres, né, no Evangelho e no papado de Francisco? Como você disse, é uma centralidade. E ele resgata isso dos evangelhos. A gente se esquece que o Papa, ele é líder de uma comunidade de pessoas que seguem Jesus Cristo, né? Um Jesus que veio de Nazaré, que era uma periferia, de uma região que é pouco citada no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, na tradição judaica, e é uma pessoa que vai ao encontro das periferias dentro dessa periferia. Ou seja, leprosos, né, as pessoas com hanseníase atualmente, enfim, as prostitutas, os pecadores. E o Papa Francisco, ele segue essa tradição, é seguidor também dessa pessoa de Jesus. E ele resgata isso centralmente hoje. Também, claro, a partir dessa sua experiência latino-americana, de conhecer isso na sua vida, né? É bom lembrar que não só é o primeiro Papa latino-americano, mas, como eu dizia, é o primeiro Papa urbano. Os outros papas vinham de cidades mais interioranas, com uma experiência também de vida mais rural, europeia, do interior da Europa.
O Papa Francisco não, ele sai dessa grande metrópole conhecendo isso na sua vida cotidiana. Então é uma realidade que ele traz por experiência própria e resgata isso então dos evangelhos e da sua vida e coloca isso como eixo central também do seu pontificado. E ele diz, eu quero uma igreja pobre e para os pobres, que caminhe com eles, que trabalhe com eles. Então acho que essa é uma marca central e o nome dele também traz isso, né? Francisco, esse santo italiano que também se dedica aos pobres da sua época. E Francisco, ao assumir esse nome, que foi uma revolução, uma decisão também radical do ponto de vista da história do papado, coloca isso como marca central, né? Um papa que busca essa pobreza na sua vida pessoal, mas também na instituição que ele comanda, que é a Igreja Católica. Nós vemos, não é, Padre Eutrópio, nos escritos, nas encíclicas, nas pregações, nas catequeses a cada semana, né? Mas também no cotidiano, né? Que elementos do cotidiano, o lugar onde mora, com quem anda, como vai, que elementos são esses? Eu gostaria de fazer um acréscimo. O nome Francisco foi sussurrado no ouvido dele pelo verdade. cardeal Cláudio Umes, de saudosa memória, o cardeal arcebispo de São Paulo. Quando ele foi eleito, o cardeal estava próximo dele e disse assim, não esqueça dos pobres. E ele disse que aquilo martelou na cabeça dele, pobres, pobres. Imediatamente lembrou de São Francisco. Mais do que falar de pobreza, ele viveu como pobre. Renunciou desde já às pompas, renunciou o vastíssimo, o luxuoso apartamento papal, que estava lá no palácio, e foi morar na casa de Santa Marta. Santa Marta. Dizem que ele respondeu uma vez, por que ele escolheu isso? Por uma questão psicológica. Eu gosto de ter gente do meu lado, para a minha saúde mental. E também para poder conviver com as pessoas, escutar. Isso demonstra já uma maneira de viver como pastor. Próximo. Telefonando para as pessoas. Isso, até os últimos dias, telefonando para o pároco de Gaza, algumas pessoas assustaram a irmã, quase que desmaia quando o Papa ligou diretamente para ela, né? E respondendo cartas de pessoas com muito... Isso mostra que ele é pastor. Ele começou também dizendo, aqui está o bispo de Roma. Porque antes de ser papa ou qualquer outro título, é o bispo que foi escolhido. E pediu ao povo, vamos nós, eu, pastor, vocês, povo, andar juntos. Pediu que o povo rezasse por ele. São gestos, e gestos falam mais do que teorias e ideias. Francisco mostra o que é ser pobre sendo pobre. Padre Eutrópio, você já foi assessor, né, na CNBB. Que desafios, né, nós encontramos no campo da educação que o Papa Francisco, né, também chamou atenção, se dedicou ao tema da educação? Então, já colaborei no setor universidades da CNBB, nacional e também regional Nordeste 3. E aqui a gente lembra que o Papa lançou um pacto educativo global, convidando a que nós redescobríssemos a necessidade de união de forças para a educação. E a educação, segundo aquilo que a doutrina social da Igreja diz, é uma educação para o humanismo integral. Uma educação que coloque no centro a pessoa, que procure ajudar a perceber que estamos educando não pessoas apenas para o mercado de trabalho, mas com valores, né? E eu gosto muito quando ele usou um provérbio africano para dizer que para educar uma criança é preciso uma aldeia toda. Precisa ter um envolvimento. É nesse sentido os desafios de uma educação que torne a pessoa mais humana e mais solidária, principalmente. O Papa Francisco deixa um legado inestimável para o mundo. Como líder religioso, com o peso que tem a liderança da Igreja Católica, ele traz para si uma figura simbólica, emblemática da tradição cristã, o pastoreio. A figura do pastor é muito importante na tradição cristã como aquela figura que cuida, que conduz de forma responsável e que, acima de tudo, trata com amor, com carinho, aqueles que são considerados o seu rebanho. E o rebanho, nesse caso, não só aqueles próximos, mas aquele rebanho estendido, que significa, para a posição do Papa Francisco, não só a Igreja Católica, mas também o mundo. Por isso ele começa o trabalho dele, o pontificado dele, na ilha de Lampedusa, levando a solidariedade aos imigrantes com todo aquele sofrimento, e eles se tornam ali
um ponto muito importante do seu pastoreio. E todos aqueles sofredores, marginalizados, trazendo essa humanidade para o lugar da liderança que tem um peso tão grande como é o peso de um Papa. Este é um legado inestimável do Papa Francisco. A importância do pontificado de Francisco é inquestionável para todas as religiões, principalmente pela forma como ele promoveu a paz entre os povos de todas as crenças e foi colocando em prática nas celebrações, nas aparições públicas, nas viagens que ele fez pelo mundo e principalmente quando ele esteve no Brasil. Papa Francisco foi especialmente importante como um líder progressista, reafirmando o diálogo interreligioso. Ele se deixou registrar ao lado de sacerdotes e sacerdotisas das tradições de matrizes africanas, assim como os recebeu, os abraçou e simbolicamente enviou um recado para o mundo, reconhecendo o legado negro-africano e a riqueza do respeito às diferenças. Que todos os gestos pela justiça e igualdade entre as pessoas e pela paz mundial, com amor, caridade e solidariedade, que o Papa Francisco espalhou, esteja cada vez mais entre nós, agora e sempre. Axé. Como que é, né, essa recepção, essa presença, esses elementos de diálogo, Moisés, na direção do humanismo, do diálogo interreligioso, como é que esse líder, né, é um líder que foi capaz de estar em contato, né, com outras tradições, com outras lideranças? Eu acho que aqui tem dois elementos que a gente pode destacar do pensamento, da reflexão do Papa Francisco, que são a fraternidade, em primeiro lugar. Ele dedica um documento inteiro sobre isso, em que ele vai dizer que somos todos filhos e filhas de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. Então isso já dá uma dimensão de abertura do ponto de vista religioso. Mas ele vai além. Na realidade, ele escreveu antes, até na Laudato Si, que é essa encíclica sobre a questão ambiental, e ele vai dedicar o texto a cada habitante desse planeta. Ou seja, a preocupação dele ia muito além das fronteiras da igreja, muito além das fronteiras até das religiões, mas envolvia todos os seres humanos. Quer dizer, se habitamos o mesmo planeta, e na pandemia ele vai dizer estamos todos no mesmo barco, né, ele ultrapassa essas fronteiras institucionais e religiosas para ir ao encontro de quem efetivamente está buscando uma causa comum, está buscando proteger a vida do ponto de vista planetário até. E é interessante que ele vai fazendo isso, a começar também pelas religiões, né? Ele tem encontros muito significativos lá no início do pontificado com um amigo rabino dele, um amigo também da liderança muçulmana. Depois ele vai assinar um documento com o Sheikh Al-Tayyeb, que é a liderança máxima da Universidade de Al-Azhar, que é uma das grandes instituições formadoras do islamismo, e vai assinar um documento conjunto sobre a fraternidade também. Então é um Papa que tenta ir costurando, né, essas pontes. Ele gostava de dizer isso muito, né? É preferível construir pontes do que muros, né? E também a ideia dele muito forte, que é a ideia da cultura do encontro. É uma palavra-chave, uma expressão-chave no pontificado dele. E eu acho que essa foi a marca dele, tentar resgatar isso que há de comum entre os seres humanos. Para aqueles que creem, filhos e filhas do mesmo Pai. Para quem não crê, estamos todos no mesmo planeta, habitamos a mesma casa e, portanto, temos que também saber nos relacionarmos. Você traz esse tema, né, do planeta, um Papa que fala para todos, né? Um tema presente no Papado de Francisco é o tema da ecologia integral. Dentre as grandes contribuições do profético magistério do Papa Francisco, eu destaco a ecologia integral como uma novidade que veio para, de fato, abrir os olhos de toda a sociedade global, sobretudo naquilo que ele escreve na Laudato Si, sua carta encíclica de 2015. O que está acontecendo com o nosso planeta Terra? Uma grave crise socioambiental que tem raízes humanas, sobretudo nesse modelo extrativista que visa o lucro acima da vida. E propõe então um outro caminho. Somos guardiães de toda a criação e para vivermos uma espiritualidade ecológica, uma conversão. Esse, do meu ponto de vista,
É o grande tema que Francisco nos deixou e que nós devemos levar adiante. O olhar do Papa Francisco para o cuidado com a casa comum também chegou até a economia. E por isso ele propôs a economia de Francisco e Clara, que partiu de um grande encontro com jovens economistas do mundo, do qual eu me incluo, para pensar uma economia da vida, uma economia que não mata seres humanos e que não destrói a natureza. O Papa Francisco denuncia que o grande mal da economia de hoje é o consumismo e o princípio do descarte. O descarte de bens que são feitos descartáveis, o descarte das pessoas e o descarte da natureza. Por isso, a economia de Francisco é feita da gente reduzir o nosso consumo e ter mais princípios, mais valores na produção e na distribuição de bens para termos uma economia com menos desigualdade e mais direitos e vida para todas as pessoas. Moisés, Ecologia Integral, a campanha da Fraternidade 2025 aqui no Brasil colocou em discussão esse tema, mas o Papa Francisco também, além de ecologia, ele foi um crítico do modelo capitalista de produção, do mercado, se posicionou com relação a guerras, a temática dos imigrantes, a temática dos refugiados. Esse conjunto de preocupações repercute de que forma nesse papado, essa perspectiva de universalidade, né, e com temas muito sensíveis do papado de Francisco. Sim. Nesse sentido, eu acho que ele foi a grande liderança desse início do século XXI. E a morte dele é uma grande perda também, porque eu acho que a humanidade perde esse ponto de referência, essa pessoa que seja também inspiradora para essas ações voltadas para humanizar o mundo em que nós vivemos. E eu acho que ele soube identificar as questões cruciais e soube também, como ele gostava de dizer, iniciar processos, né? Ele foi dando esses passos significativos, convidando a igreja a segui-lo. E o que é surpreendente, ou talvez não tanto, é que muitas vezes a igreja institucional não o seguiu nesses pontos. Mas outras instituições, outros grupos, outras pessoas até fora da igreja e distantes da fé assumiram essas causas conjuntamente com o Papa Francisco, porque são causas humanas, que preocupam a humanidade, preocupam o ser humano. Então acho que nesse sentido ele foi uma liderança muito significativa para esse período da história e a sua morte, sem dúvida, vai deixar essa lacuna para esse período que a gente está vivendo. Nós vamos fazer um segundo intervalo e você vai saber no próximo bloco sobre outras repercussões, por exemplo, o papel das mulheres, do laicato na política, a concepção de uma igreja sinodal, também o aspecto da cultura. Um rápido intervalo, continue com a gente, voltamos já. Poderíamos dizer que, de uma maneira bem franciscana, os gestos do Papa Francisco, a sua proximidade, a sua vivência de experiências autênticas e genuínas de encontro é em si mesmo um grande paradigma de comunicação. A comunicação é a troca de significado que está estabelecida entre indivíduos a partir de mensagens e de códigos. A grande mensagem, o grande código-chave de leitura do Papa Francisco foi o encontro. Em sua pessoa dá este encontro do divino com o humano na medida em que ele, genuinamente humano, ressignifica o papel do Papa como uma figura que não é imperial, mas que é de um pastor que está atento às dores daqueles a quem foi confiado o seu cuidado. E aqui destaca-se o que há de mais genuíno na comunicação e que fica como herança do Sumo Pontífice: a capacidade de escutar sem escuta bendita. Temos sempre um dizer maldito, de julgamento, de condenação, de apontamento e não de acolhida. O Papa Francisco caminha numa direção diversa, escuta bem e por isso é capaz de dizer, não só com suas palavras, mas também com o seu gesto, de que quanto mais nós inchamos o nosso discurso de elementos, de doutrinas ou de arrazoados técnicos, quanto mais a riqueza de informação, nós podemos ter o risco de ter uma pobreza de atenção e de genuinidade. Falou bem porque falou pouco, falou com genuinidade, com intensidade, com um coração de pastor, que ao escutar bem é capaz de falar.
Neste bloco vamos conversar sobre outros aspectos do legado do Papa Francisco. A atuação dele no campo da cultura, a recepção no campo da política, o tema do laicato, né, a presença de leigos e leigas, a questão das mulheres. A posição de leigos e leigos no papado do Papa Francisco, ela foi ressignificada, ela foi valorizada, ela foi novamente trazida à luz através do processo sinodal. O processo sinodal tinha como principal objetivo ouvir e trazer à voz, trazer à luz as vozes de todos os agentes eclesiais, sobretudo de leigos e leigas que hoje constituem a base da Igreja. E é importante a recuperação desse trabalho, sobretudo nas áreas de missão. Em muitas comunidades do Brasil, são os leigos e os leigas, leigos e leigas, são aqueles que, de fato, realizam os processos de evangelização, cuidam das comunidades e fazem avançar um outro rosto de igreja à luz do ensinamento do Papa Francisco. Isso quer dizer, finalmente, que o Papa resgata e concretiza a intuição do Concílio Vaticano II em relação à valorização e à voz do laicato no processo eclesial. Eu gostaria de destacar que no pontificado do Papa Francisco, ele inúmeras vezes fala sobre a importância da mulher na igreja, também fala contra o machismo, né, na igreja e na sociedade, e ele age, né, nomeia para cargos importantes dentro do Vaticano mulheres, né? Destaco a última delas, a nova prefeita para a Congregação da Vida Consagrada, né? Isso é inédito, não é, na igreja. E também gostaria de lembrar que o Ministério do Catequista, que ele instituiu em 2020, para mim, né, na verdade, uma maneira de valorizar as mulheres, já que ele sabe que a imensa maioria dos catequistas são mulheres, né? E em 2021, ele estende o Ministério do Leitorado, que era exclusivamente masculino, né, um ministério estável também na igreja, para as mulheres, ele estende às mulheres, né? Acho isso de uma importância muito grande. Padre Eutrópio, como que se abre uma instituição como a Igreja Católica, né, para um modelo de sinodalidade? Ou já há elementos de sinodalidade na história da Igreja Católica? O sínodo foi uma instituição permanente, instituída ali depois do Concílio Vaticano II, pelos anos 70, quando os bispos pediram ao Papa Paulo VI para que desse continuidade a esse espírito conciliar de consulta, de ao menos o Papa escutar às vezes as vozes do mundo sobre alguns temas importantes da evangelização. Então já havia, só que o sínodo era um sínodo dos bispos. Interessante, Francisco tirou isso. Agora é só sínodo, porque ele trouxe para o interior do sínodo vozes de leigos, homens, mulheres, inclusive com direito a voto, o que causou muita polêmica. Nós tivemos agora um sínodo sobre a sinodalidade. Francisco está querendo pediu à igreja para resgatar aquilo que é a própria igreja. Como dizia São João Crisóstomo, igreja e sínodo são sinônimos. Não se pode pensar a igreja se ela não seja sinodal. É essa perspectiva que o Papa deixou e deixa como legado, baseado principalmente na tradição do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco nos deixou um legado fabuloso, a cultura como caminho para a paz. Ele entendeu que onde é impossível o diálogo, a arte e a cultura são as possibilidades de construir pontes e o entendimento entre pessoas diferentes. Após conhecer a experiência da cultura viva que está em toda a América Latina e no Brasil, ele criou as escolas do encontro, onde jovens de territórios muitas vezes inimigos vivem juntos, aprendem a conviver, a se ouvir e a se respeitar. E esse é o coração da cultura viva, que para além da expressão, mostra que a cultura também é cura. Como diz o nosso querido Célio Turina, o Papa reconheceu a cultura como uma ferramenta de uma mudança civilizatória.
E é isso, é nesse chão que o encontro vira esperança e a cultura um ato de fé na vida. Padre Eutrópio lembrou da recepção em outras igrejas, mas como você disse, Moisés, essa recepção, né, ela é extramuros, né? E o impacto também do papado de Francisco, ele é extramuros. Quem é esse líder, né, para fora da Igreja Católica? Você já trouxe vários elementos, não? Eu acredito que é uma figura que é central para entender esse período, né? E como eu disse, eu acho que isso está muito ligado a ele como pessoa. Ele é, como eu disse, um homem que se mostra livre, né, que se mostra coerente com os seus valores. E eu gostei muito de alguém que falou por esses dias, relembrando também a vida dele, que ele era uma pessoa decente. Parece surpreendente, né, esperar que um papa ou que uma figura religiosa seja decente. Mas como nós tivemos vários casos mostrando o contrário, inclusive dentro da Igreja Católica, em toda a questão dos abusos, pessoas incoerentes e até indecentes, termos essa figura totalmente livre, até em relação à instituição, o que causou muito problema interno também, pela sua liberdade interior e a sua decência. Eu acho que isso marca muito o período que nós estamos vivendo, essa necessidade também de termos essas figuras como humanidade. Enfim, estamos vivendo um período de grandes transformações nesse início de século, passamos por uma pandemia, guerras que são retomadas em vários pontos do globo. Então, de novo, a perda do Papa Francisco acho que é uma grande lacuna que se abre na história, porque de todos os pontos de vista, ele era essa figura que inspirava a humanidade a buscar não só um mundo melhor, mas a buscar com que cada pessoa fosse melhor na sua realidade. Inspirava isso nas pessoas, pelo seu exemplo, como disse também o Padre Eutrópio. Então, acho que essa figura de liderança do Papa Francisco foi central para além dos muros da Igreja, sem dúvida. De João 23 ao Papa Francisco, Padre Eutrópio, como é que você situa, né, esse último papado? Eu sou suspeito para dizer do Papa João 23, porque fiz questão, inclusive, de visitar sua casa natal quando estive na Itália. O Papa Francisco se coloca dentro da tradição conciliar. O Concílio Vaticano II, ele foi convocado pelo Papa São João 23 para um adornamento, palavra italiana que quer dizer atualizar, para que a Igreja escutasse também os clamores vindo do mundo moderno, do mundo contemporâneo, e não se encastelasse. Claro que isso causou também uma reação, e essa reação ela vem até os nossos dias, né? Tivemos depois de João 23, Paulo VI, que sofreu muito também por causa das tensões internas da Igreja. João Paulo I, que foi pouco tempo, mas alguns dizem que teria uma dimensão pastoral também. E depois dois papas, como João Paulo II, que de uma certa forma foi um missionário e trouxe a Igreja, principalmente na área da comunicação, sobre comunicar com a realidade presente, e o Papa Bento XVI, um pouco mais tímido, um teólogo, que também deu a sua contribuição. Papa Francisco vem para relembrar o Concílio Vaticano II, mas não só para relembrar, para aplicar o Concílio Vaticano II. E está claro na maneira, nas decisões dele, sinodalidade, os pobres, atenção à justiça social. Ele retoma isso e deixa isso como legado, não esquecer o Vaticano II. Sempre vocês colocaram aí um pontozinho de tensão, né? Todo esse papado não esteve imune a críticas, de fora e de dentro. Mas com tudo isso que vocês comentaram, há como retroceder nesse caminho, Moisés? Eu diria que a possibilidade sempre existe, mas a gente reza e espera que não. Logo antes de assumir o papado, um cardeal muito importante na Igreja, que foi Carlo Maria Martini, outro cardeal jesuíta, já dizia, isso ainda, né, nos anos 2010, um pouco antes de falecer, ele dizia: a Igreja está atrasada 200 anos. Então eu dizia, o Papa Francisco, ele foi muito radical nas suas decisões, quer dizer, de voltar ao Evangelho, à pessoa de Jesus e aquilo que ela significava, e tomou decisões que foram reformadoras, né? Em vários aspectos, ele não chegou a ser um revolucionário, mas reformou a Igreja de uma forma bastante significativa. E eu diria que nesses 10, 12 anos de pontificado, ele fez a Igreja avançar 100 anos, mas ainda faltam outros 100
para que a igreja realmente esteja a par dos tempos. Mas ele fez muito nesses 12 anos. Como disse o Padre Eutrópio, resgatando também toda a perspectiva do Concílio Vaticano II, atualizando a linguagem da igreja, atualizando a presença da igreja em campos que talvez a igreja tinha sido, não que tinha esquecido, mas talvez tinha diminuído a importância e a centralidade dessa sua presença, como no campo dos pobres, nas fronteiras geográficas, nas fronteiras e periferias existenciais. Então, ele fez avançar muito. Ainda falta muito? Com certeza. Então, a gente espera, reza, torce para que esse legado não se perca. Mas muitas questões foram deixadas como marca também do ponto de vista da reforma. Por exemplo, a reforma da Cúria, da estrutura da máquina vaticana, né? Então, essa é uma decisão que permanecerá por um bom tempo, né? E depois, como eu dizia, é um Papa que preferia iniciar processos. E ele iniciou muitos processos fundamentais para a vida da Igreja hoje. Cabe a quem manter esse legado vivo? A cada católico e católica. E, de novo, sem esperar essa decisão vinda de cima. O Papa dizia que esperava uma igreja como se fosse uma pirâmide invertida, em que as autoridades, as lideranças se colocassem abaixo, a serviço, né, da grande massa que são os leigos, o povo de Deus. Então, está nas mãos de todos nós, de quem se considera católico e católica, manter esse legado vivo. E a gente espera que ele não morra tão cedo. Defina o Papa Francisco em uma palavra. Solidariedade. Fé. Humildade. E progressista. Eu gostaria de terminar essa nossa conversa deixando também esse desafio para vocês. Uma palavra, não é uma frase nem mais que isso. Papa Francisco em uma palavra, Moisés. Eu diria que é periferia. Periferia. Papa Francisco em uma palavra. Pastoralidade. Esperança. E assim nós encerramos o Religare de hoje, uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E para conhecer mais sobre o nosso programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas, boas conversas. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.